Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Atlético Paranaense e Caracas. Há muita coisa a se falar desse jogo, já que o Atlético tinha um jogo decisivo na Baixada contra o Caracas, precisava vencer, torcer por alguns resultados para ficar em primeiro, e houve ali até uma certa emoção ao final do jogo, já que o Atlético teve possibilidade de ser primeiro, foi primeiro até os últimos minutos e acabou ficando em segundo. Mas falando do jogo, nós temos um Atlético que passou a ser pressionado no início do jogo pelo time do Caracas, é, ali por cerca de 10 minutos, sem princípio. O Atlético demorou a se adaptar ao jogo e a partir dali começou a dominar o jogo e fez o maior jogo do ano, o maior jogo da história da Libertadores para o Atlético, evidentemente. Fez o seu 99º gol, chegou muito próximo de chegar ao centésimo, ainda pode chegar ao centésimo nessa Copa, né, da Libertadores, porque passou de fase hoje. O Felipão, ele conseguiu encontrar o time, acertou ali os locais, né, onde os jogadores devem jogar. Foi um jogo no qual o Canóbio não foi exatamente o destaque, já que ele vinha sendo destaque em alguns jogos. Eu acho que até por jogar o mesmo tanto que ele joga, né? Mas hoje o pessoal se equiparou ali e jogou muito bem. Nós temos ali destaques positivos: Pablo, Christian, Pedro Rocha. Destaques, acabou sendo negativo, não por não ter jogado tão bem, mas pelo fato de ter se machucado, foi o Marlos. Entrou, ficou por 11 minutos, acabou sendo substituído porque teve uma contusão. Ele está com dificuldade de entrar em forma, infelizmente o Felipão não tinha aproveitado. Eu venho falando aqui no meu canal de que o Marlos era um jogador que deveria ser aproveitado, mas talvez pela idade avançada seja um pouco mais difícil, né, de se adaptar aí aos treinos físicos. Infelizmente aí teve aí essa contusão, não se sabe a certa gravidade da contusão, mas ele tinha substituído o Terans e o Terans jogou muito hoje, muito, muito mais do que vinha jogando. Eu tenho a impressão que o Terans não estava ali na sua posição correta, agora que o Filipão recuou ele um pouco, deixou ele como meio campo mais avançado, ele começou a se destacar mais. Nós temos ali o Coelho aberto pela esquerda, ele se encontrou ali nessa posição, o Canóbio sempre jogando muito bem ali pela direita, e nós temos o Pablo que conseguiu praticamente a sua redenção, né, ao fazer 2 gols e fazendo ali uma assistência para gol. Então, assim, o Atlético foi o melhor Atlético dessa temporada. Muitos aí poderiam duvidar, eu mesmo ficava com o pé atrás que o Atlético poderia encontrar aí o seu time ideal, mas o Felipão, pela sua experiência, voltamos a dizer, não tem tempo para treinamento, então não foi exatamente alguma coisa que foi acertada em treinamento. Eu tenho a impressão que o Filipão, pela experiência, está acertando as coisas no jogo. Ele está fazendo o jogo. O Atlético teve primeiros tempos horríveis aí em alguns jogos anteriores e o segundo tempo tem melhorado. Hoje nós já temos ali um grande entrosamento dos jogadores, né? Você percebe ali que o pessoal dificilmente erra passe. Eles já sabem onde estão ali os jogadores, cada um já sabe exatamente o trecho do campo onde deve estar, e a partir daí é uma questão ali de acerto até chegar aos gols. É importante lembrar que o Caracas realmente não é um excelente time de futebol, né? Então, isso facilitou um pouco a vida do Atlético. Mas acontece que o Atlético não está conseguindo criar, né? E hoje criou muito, fez os gols, infelizmente não fez os gols necessários, já que precisava ter feito o sexto, mas acabou ganhando por 5-1, é uma vitória muito boa, é uma vitória marcante que fez história na época da Libertadores. E nós temos um Atlético em condições de disputar realmente essa Copa a partir das oitavas de final.
Como ficou em segundo, a possibilidade de pegar um time mais forte, e quando eu digo mais forte, os três maiores aí do Brasil no momento, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e podendo pegar também o Corinthians, que está em excelente fase, ou o Boca Juniors, que também está em excelente fase. Isso vai ser definido, se é que já não foi, nesse momento eu não tenho essa informação, mas o Boca pode ser primeiro, ou o Corinthians pode ser primeiro. Em sendo o Corinthians é pedreira, em sendo o Boca é pedreira também. Mas o Atlético, entre aspas, levaria sorte se pegasse o próprio Libertad. Já aconteceu isso numa Libertadores anterior, no qual o Atlético ficou em segundo, se não me engano, o Boca ficou em primeiro, e eles acabaram jogando entre eles mesmo, por conta do sorteio. Em sendo assim, o Atlético teria uma possibilidade maior, digamos, de passar às quartas de final. Em pegando um time mais forte, vai ser um pouquinho mais complicado, mas não é descartável que o Atlético passe. Uma coisa que eu percebi nesse jogo é algo que não vinha acontecendo, que era muita concentração. O pessoal estava muito concentrado, o atleta estava marcando a saída de bola, você viu um Pablo assim, de olhos esbugalhados, querendo fazer com que esse jogo fosse o melhor jogo de sua vida, e acabou sendo pelo menos o melhor da temporada, ressuscitando aquele Pablo de 2018, né? Esperamos que ele mantenha aí essa condição para que o Atlético possa chegar em um lugar melhor aí na Libertadores. Então, o primeiro passo já foi dado, o Atlético classificou às oitavas de final. É uma coisa que é uma constante aí na vida do Atlético. Quando o Atlético chega à Libertadores, ele sempre se classifica para as oitavas. Ocorreu em 2 ocasiões que não, mas normalmente o Atlético se classifica. E aí a barreira é passada às oitavas, né? Passou uma única vez e chegou à final. Pode chegar esse ano? Pode, mas assim, nós temos os favoritos aí, né? Que jogam melhor e tal. É, o Atlético, por exemplo, se pegar o Atlético Mineiro, o retrospecto do Atlético Mineiro é terrível, né? Então teria que ser uma reviravolta nas estatísticas para que o Atlético chegasse em algum lugar. Mas é esperar o sorteio para depois fazer alguma projeção, né, do que pode ocorrer. Acho que vai haver aí um hiato na Libertadores, também aqui estou sem a tabela, não sei quando é que vai ocorrer, mas nós temos aí a Copa do Brasil, também, em que o Atlético está nas oitavas, e a Libertadores, que o Atlético está nas oitavas. E assim sendo, de novo, né, não haverá descanso, mas nós temos um time agora mais confiável, nós temos uma sinergia da torcida com o time. Então, aqui na Baixada, dificilmente ocorrerá novos desastres. O Atlético deve ganhar os seus jogos aqui, pelo que anda acontecendo, porque os jogadores estão bem imbuídos da vitória. A torcida está muito congratulada ali com o time. Como eu disse, há uma sinergia ali entre o time e a torcida. Isso também graças à grande atuação do Filipão, que tem essa concepção, né, de que o time deve jogar com a sua torcida, e assim o Atlético conseguiu, digamos assim, né, trazer a torcida para o jogo e que fazer com que isso fosse um fator determinante quando joga em casa. Então, aí, parabéns ao Atlético, parabéns ao Luiz Felipe Scolari, e que ele continue aí fazendo ali o seu trabalho, né? Fazendo o seu trabalho muito bem feito. Ele que tem um bom retrospecto aí em relação a grandes conquistas, ele consegue transformar times não tão bons em um time bem entrosado, um time bem acertado. Ele conseguiu acertar aquela seleção de Portugal, chegando às semifinais, que não ocorria desde 1966. Então é um sujeito diferenciado. Essa experiência realmente traz ao Atlético uma nova era, digamos assim, em termos de técnico. E é claro que ele ficando, né, também na possibilidade de ser o diretor técnico, vai ter uma condição de escolher novos treinadores que tenha pelo menos boa capacidade para que o Atlético se torne aí um time grande, maior do que já é, na verdade, né? Porque já é um time grande aqui no Brasil e já é notado, né, aqui na América do Sul, e a possibilidade aí de chegar a ser notado pelo mundo, como já tem sido o Palmeiras nos últimos anos. O objetivo é chegar a ser como o Palmeiras? É claro, é chegar ali a ser como o Palmeiras,
entenda a sua própria possibilidade de arrecadação e de posicionamento no cenário mundial. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Aí no final de semana nós teremos aí de novo o Atlético e o Coritiba lutando pelo brasileiro e estarei aqui com vocês falando a respeito do desempenho dessas duas equipes paranaenses no Campeonato Brasileiro. Por hora, agradecer a conquista do Atlético de ter chegado às oitavas, representando também o futebol paranaense na Libertadores, que por enquanto ainda é só o Atlético que pode fazer isso, né? Esperamos aí que mais adiante os times do Paraná consigam se organizar, que a gente possa povoar aí essa Libertadores de times paranaenses, para que o estado do Paraná seja notado como um estado futebolístico também. Se você tem alguma ideia diferenciada, escreva aqui embaixo. Se você não concordou com alguma coisa que eu falei, você fica à vontade aí para discordar e falar alguma coisa. Se você notou alguma coisa que eu não notei, escreva aí também. Estarei atento aos comentários e quem sabe nas próximas vezes que eu for falar aí do futebol, responda aí esses comentários caso haja algum. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.